Qual foi a forma mais maluca que você já viu alguém recuperar o carro? Quando meu amigo Brock deixou o exército após 10 anos, ele pensou que seus dias de adrenalina tinham acabado. Ele começou nos fuzileiros navais, depois mudou para o exército em seus últimos 4 anos antes de comprar uma casa no Texas, e depois de passar por alguns empregos civis, ele conseguiu um trabalho em uma empresa de busca e apreensão de veículos. Em apenas um ano, ele viu mais drama do que a maioria das pessoas vê em uma vida inteira. Mas o dia em que ele ajudou um colega soldado a se vingar de uma ex-namorada foi lendário. Era 2008, e Brock estava no escritório com sua gerente, Karen. Essa Karen não era o estereótipo de pesadelo. Ela tinha o mesmo jeitão mandão e que não atura besteira, mas o usava para proteger as pessoas, em vez de tornar suas vidas miseráveis. Enquanto conversavam, a porta da frente se abriu e entrou um jovem que parecia ter acabado de passar por uma zona de guerra, 2 olhos roxos, um braço na tipóia, ombros caídos como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Karen serviu-lhe um café e disse para ele começar do início. O nome dele era Ben, e ele tinha acabado de voltar de uma missão no exterior. Antes de partir, ele namorava uma mulher local chamada Morgan, e ela sempre pedia para dirigir o xodó dele, um elegante Dodge Charger preto, que ele comprou após sua missão anterior. Ele sempre dizia não, mas quando estava se preparando para partir novamente, ela o convenceu a deixá-la usar o carro em troca de cuidar de seu apartamento. Quando Ben voltou para casa para uma licença no meio da missão, tudo parecia perfeito. Seu apartamento estava impecável, nada fora do lugar. Ele tirou o Charger do depósito, passou alguns dias com ela, e depois entregou-lhe as chaves enquanto visitava a família em outro estado. Ele não tinha ideia de que tinha acabado de se colocar em um pesadelo. Meses depois, ao retornar de sua missão completa, o apartamento contava uma história diferente. A poeira cobria tudo, como se ninguém estivesse lá há meses. Seu quarto estava revirado, as gavetas viradas, e Morgan não atendia o telefone. Seu cofre, que estava escondido, estava intacto. Então ele pegou a chave reserva do carro que estava dentro e ligou para um amigo. Eles foram até a casa de Morgan, e estacionado do lado de fora, estava algo irreconhecível. Seu Charger havia sido pintado de um rosa choque berrante, com rodas cromadas giratórias de 24 polegadas. A chave dele ainda funcionava, mas antes que pudesse sair, 4 homens saíram correndo da casa. Um deles tinha um taco de beisebol, e eles o arrastaram para fora do carro e o machucaram violentamente, só parando quando seu amigo sacou uma pistola com porte velado. Ben acabou no hospital, sem saber se a polícia chegou a investigar o caso, e seu amigo ficou de olho na casa de Morgan, mas o carro nunca estava lá. Karen ouviu atentamente e depois sorriu. Ela pediu a documentação para a busca e apreensão e o número de telefone de Morgan. Ben os entregou, confuso. A filha de Karen, que também trabalhava lá, ligou para Morgan, fingindo ser uma mulher que ela conheceu em uma boate, e ela a convidou para sair naquela noite, e Morgan concordou. Naquela noite, Brock estacionou seu guincho do lado de fora da boate, e Morgan chegou no monstro rosa. Entrou, e Brock começou a trabalhar. Ele engatou o carro, saiu, e já estava na metade da rua quando Morgan saiu correndo e gritando. No dia seguinte, Morgan ligou para o escritório furiosa, e Karen, com sua voz mais doce de atendimento ao cliente, disse que ela poderia ter o carro de volta se trouxesse o documento de registro. Morgan ameaçou chamar a polícia, e Karen a incentivou a fazer isso e depois desligou. Minutos depois, Brock avistou Morgan em um terreno baldio, sentada em outro carro com uma amiga. Karen ligou para o dono da propriedade, conseguiu permissão para rebocá-lo, e Brock ergueu o veículo com as 2 mulheres ainda dentro. Elas o xingaram até ele mostrar a ordem de reboque. Nesse exato momento, Ben entrou no escritório. Morgan o viu e partiu para cima dele, socando seu braço ferido e ameaçando terminar o serviço com seus amigos. A filha de Karen já estava ao telefone com a polícia. Morgan tentou mudar de tática, alegando que só precisava de seu laptop. Brock o pegou no carro, mas quando o entregou, ela avançou, derrubando-o no chão e acusando-o de quebrá-lo. A polícia chegou minutos depois e Karen os convidou para ver as filmagens de segurança. Claramente, Morgan podia ser vista socando Ben e fazendo ameaças. Ela empalideceu, tentou recuar, mas os policiais a detiveram e eles a interrogaram sobre o carro, a agressão e as ameaças. E diante das evidências, ela foi presa. Ben recuperou seu Charger, mas a pintura rosa e as rodas gigantes eram demais. Ele o trocou por um GTO. Semanas depois, eles souberam que os 4 homens que o atacaram também haviam sido presos. Morgan os havia entregado. Brock tinha muitas histórias malucas de busca e apreensão, mas nenhuma com um final tão perfeito. Não foi apenas uma reintegração de posse, foi justiça feita com estilo.